Cristo irá aparecer novamente neste mundo como juiz. Parte 02, dia 19 de julho de 2025. Conforme ele crescia, os filhos de Nazaré o contemplaram como uma criança obediente a seus pais. E pouco a pouco ele se manifestou aos homens pelo testemunho de João e pela descida do Espírito Santo sobre ele em seu batismo. Deus deu testemunho dele enquanto ele subia e descia as colinas da Palestina, pregando o reino e proclamando a salvação aos filhos dos homens. Os homens ouviram, porque falava entre eles abertamente e andava no meio deles. A sua não era a reclusão da dignidade, mas a manifestação da simpatia. Ele andou fazendo o bem. Ele foi visto pelos anjos, porque eles vieram e ministraram a ele. E ele era visto pelos demônios, porque eles tremiam com a sua palavra. Ele habitou entre nós, e vimos sua glória. Ele foi a revelação de Deus aos homens, para que pudessem dizer: quem me vê, vê o Pai. Ele se manifestou ainda mais por sua morte, pois em sua crucificação ele foi levantado da terra, para que todos pudessem vê-lo. Ele foi exaltado na cruz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, com o propósito de que todo aquele que olhasse para ele pudesse viver. Ali mesmo ele abriu aquelas 4 fontes compícuas de sangue purificador que foram feitas para fluir pelos pregos. Veja como flui das mãos e dos pés. Lá também ele desmontou seu lado e abriu seu coração para os moribundos. E imediatamente jorrou sangue e água. Assim, podemos olhar para o seu coração mais íntimo. No alto da cruz, o Salvador foi pendurado, sem véu ou cortina para escondê-lo. Uma vez no fim do mundo, ele apareceu. Não conheço nenhuma aparência que pudesse ser mais completa, mais sem reservas. Ele se movia no meio da multidão. Falava com homens e mulheres um por um. Ele estava na montanha e perto do mar. Ele estava no deserto e perto do rio. Ele estava em casa e no templo. Ele estava acessível em todos os lugares, no sentido mais amplo. Uma vez, no fim do mundo, ele apareceu. Oh, a glória desta graciosa epifânia! Este é o maior acontecimento da história. O Deus invisível apareceu em forma humana. O texto nos diz muito precisamente que nesta primeira vinda de nosso Senhor, ele apareceu para aniquilar o pecado. Observe esse fato. Por sua vinda e sacrifício, ele realizou muitas coisas, mas seu primeiro fim e objetivo era afastar o pecado. Vocês sabem o que dizem os tagarelas modernos? Eles declaram que ele apareceu para nos revelar a bondade e o amor de Deus. Isso é verdade, mas é apenas a margem de toda a verdade. O fato é que ele revelou o amor de Deus na provisão de um sacrifício para eliminar o pecado. Então, eles dizem que ele parecia exibir uma masculinidade perfeita e nos deixar ver qual deveria ser nossa natureza. Aqui também está uma verdade, mas é apenas parte do desígnio sagrado. Ele apareceu, dizem eles, para manifestar autossacrifício e para nos dar um exemplo de amor aos outros. Por sua abnegação, pisoteou as paixões egoístas dos homens. Não negamos nenhuma dessas coisas e, no entanto, estamos indignados com a maneira como o menos é feito para esconder o maior. Colocar os fins secundários no lugar do grande objetivo é transformar a verdade de Deus em mentira. É fácil distorcer a verdade, exagerando uma parte dela e diminuindo outra. Assim como o desenho do rosto mais bonito pode em breve se tornar uma caricatura em vez de um retrato por negligenciar a proporção.
Você deve observar a proporção se quiser ter uma visão verdadeira das coisas. Leia em reverência ao aparecimento de nosso Senhor. Seu primeiro e principal propósito é eliminar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O grande objetivo da vinda de nosso Senhor aqui não era viver, mas morrer. Ele apareceu não tanto para subjugar o pecado por seus ensinamentos, mas para eliminá-lo pelo seu sacrifício de si mesmo. O propósito principal que dominou tudo que nosso Senhor fez não era manifestar bondade, nem aperfeiçoar um exemplo, mas afastar o pecado pelo sacrifício. Aquilo que os modernos colocariam em segundo plano, nosso Senhor colocou em primeiro plano. Ele veio para tirar nossos pecados. Assim como o bode expiatório normalmente levava o pecado de Israel para o deserto, para que o povo pudesse ser limpo diante do Deus vivo. O Senhor Jesus veio aqui como sacerdote para remover o pecado de seu povo. Sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados? Não pensemos em Jesus sem nos lembrarmos do desígnio da sua vinda. Rogo a vocês, irmãos e irmãs, que não conheçam a Cristo sem sua cruz, como alguns fingem conhecê-lo. Nós pregamos Cristo, assim como muito mais, mas nós pregamos a Cristo assim como o bode expiatório tipicamente levava o pecado de Israel para o deserto, para que o povo pudesse ser limpo diante do Deus vivo. Pregamos a respeito de nosso Senhor, sua cruz, seu sangue, sua morte, e sobre o sangue de sua cruz damos grande ênfase, exaltando muito o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Não conhecemos nenhuma aparição passada de Deus em carne humana, exceto aquela aparição que terminou com o sacrifício para aniquilar o pecado. Para isso, nosso Salvador veio, mesmo para salvar os pecadores, apagando os seus pecados. Não negaremos, nem esconder, nem depreciar seu propósito principal, para que não sejamos considerados culpados de pisar em seu sangue e tratá-lo como uma coisa profana. A eliminação do pecado foi um propósito divino e é uma fonte de esperança para nós que, por isso, Jesus apareceu entre os homens. Vamos dar um passo adiante com o nosso texto. Apenas uma vez o Senhor aparece com o propósito de acabar com o pecado. Ele veio uma vez para fazer isso e o fez tão bem que não há necessidade de oferecer mais nenhum sacrifício. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor fez, faz e fará por nossas vidas e por nossas almas. Glória te damos, Senhor Jesus, porque só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Amém e amém.